Graças e paz, meu povo, respeite as minas, está na área. Eu quero trazer para vocês hoje a história de um homem que deixou 5 filhas de luto. Gente, de quem eu estou falando? A Bíblia vai falar lá em Josué capítulo 17, verso 3, a história de Zelofeade, que tinha apenas 5 filhas. A Bíblia não diz que ele era viúvo, mas aparentemente se fala que eram só as 5 filhas e ele. A história deles vai estar lá no livro de Números, capítulo 27. Se você for encontrar lá, você vai ver que na época Zelofeade tinha morrido e deixou aí as 5 filhas, por nome de Macla, Noa, Ogla, Milca e Tiza. Essas 5 mulheres, na época, não tinham direito de receber herança, porque estava escrito na lei de Moisés sobre isso. E como ele havia morrido no deserto, não tinha que repassar esse direito de herança, porque ele não tinha filho homem. E o pior da história é que nessa época as mulheres não tinham poder nenhum sobre nada, né? E as 5 filhas dele, a situação ficou pior para elas, porque as 5 filhas dele ficaram de luto, angustiadas, perderam automaticamente o seu pai e não tinham mais certeza do futuro, se iriam casar ou não. Só que elas tomaram uma postura incrível da parte do Senhor que eu quero trazer para você nessa manhã. Elas decidiram interceder através da sua fé diretamente a Deus. Elas não levaram o problema delas para terceiros, para quartos, para quintos, não. Elas automaticamente foram direto na fonte. Elas foram falar com Josué diretamente. Com Josué não, na época era Moisés. Elas foram falar diretamente com Moisés porque elas sabiam que Deus falaria através da boca dele e resolveria esse problema de herança. E aí, automaticamente, a espera enquanto Moisés entra lá para falar com Deus. Imagine só a emoção que elas sentiram. Só que elas tinham uma confiança muito grande em Deus na que elas serviam. E isso traria uma certa alegria para a vida delas. Elas tinham fé que Moisés ia resolver esse BO para elas. Vocês vão ver que nesse texto, a alegria que elas tiveram foi exatamente Moisés reverter a história da vida delas. Gleice, o que foi que Moisés fez? Vou dizer para vocês. A lição que a gente tira dessa história foi que Moisés, ele recebeu uma palavra de Deus, claro, automaticamente, e todas as filhas de Zelofeade receberam a sua herança diante de Deus. Essas mulheres conseguiram, gente, mudar a lei, porque tinham em si e nas suas características algo tremendo, porque elas, além de confiarem no Deus a quem elas serviam, elas mudaram a história da vida delas através das virtudes que elas tinham, né? Para você ter noção, essas mulheres tinham uma fé incontestável. Elas mudaram o cenário da vida delas. Elas conseguiram reverter a herança para elas. Elas se casaram, a Bíblia fala no capítulo 36. Elas se casaram. E o que eu mais admiro na história dessas mulheres é que elas não ficaram com problemas para si mesmas e nem levaram para outros resolverem. Elas foram diretamente resolver com Deus. Aleluia! Que é a fonte da resolução dos problemas delas. E o que me marca também nessa história eu posso dizer para vocês que, independente das circunstâncias que girem em torno, que nos impeça, mulher, de crescer em Deus, de apagar nossos sonhos, de fazer com que a gente não receba o que Deus tem para nós, tem uma história aqui que marca essas 5 mulheres. Elas quebraram uma lei que só quem receberiam eram os homens, não as mulheres. Você não precisa quebrar leis, você não precisa bater de frente com a lei hoje. Você só precisa ser diferenciada. Você só precisa ser uma mulher de Deus. Essas 5, se você for ver o histórico delas, cada nome delas significava algo que automaticamente mostrava quem elas eram. Por exemplo, Macla, o significado do nome dela significava confiança. O Noa significava aquela que não se detém. O Ogla significava aquela que anda com
os pés amarrados, tem equilíbrio. O Milca significa rainha, autoridade. O Tisa significava lá prazer de Deus. Então elas carregavam consigo, até mesmo nos seus nomes, marcas de mulheres que automaticamente mudariam a sua vida por completo. Para terminar aqui, eu quero dizer para vocês, assim como essas mulheres mudaram a vida dela pela sua essência em Deus, eu quero dizer para você, não se detenha diante dos seus problemas. Nunca pense que não vai poder conseguir resolvê-los, porque na verdade Deus vai resolver você para resolver o seu problema. E isso eu creio e eu quero transmitir isso para você. Firme-se em Deus. Entregue os seus problemas a Deus, porque Ele é o único que vai poder reverter a tua história. E Ele é o único que vai poder reverter até mesmo os caminhos maus que você anda e que pode atrapalhar o teu futuro. Faça como essas 5 mulheres. Entregue completamente os seus problemas a Deus. Fiquem na paz.